estimado Monsenhor José Maria, nosso vigário geral, estimado Padre Luiz Melo, também cumprimento o Padre Manuel, o Padre Rafael. Desejo cumprimentar igualmente o excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Rubens Bontempo, sua esposa, Dona Luciane. Desejo cumprimentar os queridos irmãos que trabalham na Prefeitura de Petrópolis, secretários, funcionários. Desejo cumprimentar os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, os queridos irmãos devotos de Nossa Senhora de Fátima, enfim, toda a comunidade cristã que se encontra nesse momento aqui reunida para, recordando a graça que nos foi dada há tantos anos atrás, há 105 anos atrás, a gente, através do passado, perceber uma palavra que deve ser dita para o presente, enquanto nós nos preparamos para o futuro. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu lembro que a minha sobrinha, quando ainda era muito pequenininha, devia ter mais ou menos uns 5 anos de idade, foi ao médico porque estava com dores na barriga, na região do ventre, não é? Um médico pediatra fez aquilo que geralmente o médico faz quando faz uma consulta de uma criança que tem algum tipo de dor no ventre. Eu não sei muito bem o que é isso aí, talvez o Dr. Rubens, que é pediatra, possa dizer, não é? Eu sei que fica enfiando assim o dedo aqui pela barriga, que incomoda bastante. E ele fez um exame muito atento na minha sobrinha. Pois bem, Beatriz, sempre muito esperta, olhou para o médico e perguntou, com aquela inocência que é própria das crianças: doutor, eu vou ter um bebê? E o médico disse: não, isso só no futuro, é só um probleminha na sua barriga, tá certo? Certamente vocês que são pais devem guardar no coração tantas histórias de inocência que os seus filhos lhes contaram. Vocês que são pais devem guardar na memória, se pudesse perguntar a cada um de vocês, histórias incríveis, né, tiradas maravilhosas e palavras que realmente edificam o coração de um pai que já vê naquela criança, com uma resposta ou com uma pergunta, um gênio diante, né, de um pai ou diante de uma mãe. Pois bem, talvez seja por causa disso, por causa da inocência, do coração totalmente aberto para as novidades, que Deus não poucas vezes fez escolha de crianças para manifestar à humanidade a grandiosidade de um projeto que devia atingir a vida adulta. Quando nós recordamos, né, hoje de um modo especial, Nossa Senhora de Fátima, nós não podemos nos esquecer que Maria ficou grávida no máximo entre 13 e 14 anos, porque era essa idade em que as crianças, as meninas, tinham ali a sua primeira menstruação. E para o povo de Israel, o casamento era dado através da segunda menstruação. Tudo era preparado a partir desse momento para o casamento, quando a moça já se tornava uma mulher, porque já ia poder engravidar, e também o rapaz casava com no máximo 17 anos de idade, porque na época de Jesus a estimativa de vida era de 28 anos de idade. A gente pode achar uma coisa absurda, mas não tínhamos penicilina, não tínhamos a medicina que temos hoje, e aqueles que não morriam de morte matada, morriam de morte morrida, ou seja, daquilo que era uma doença muito grave. Por isso os casamentos eram tão rápidos. Ora, a gente tem que perceber que foi colocado sobre as costas de uma jovem de 13, 14 anos, uma resposta que mudaria toda a história da humanidade, e ela tinha que dizer sim ou não. E diante de Deus, e atendendo a um pedido que um anjo lhe fazia no mais profundo do seu coração, da sua alma, ela vai dar uma resposta que talvez a gente espere de um adulto quando é pressionado a dizer alguma coisa. E ela vai dizer: nós sabemos, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo de Deus se fez carne, Jesus veio para nós. E essa mulher será uma página de virada entre o Antigo e o Novo Testamento, porque ela, na sua santidade escolhida por Deus, vai resgatar na sua existência aquilo que fora perdido por Eva. Ela vai resgatar, né, um nome fundamental na vida das mulheres de Israel, que aparece no Antigo Testamento, quando as mulheres eram chamadas de auxiliares. O nome Ezé, do hebraico para o português, que pode nos parecer hoje
totalmente negativo, mas significa dizer algo que tem a ver com a vida de Deus. Acho que já disse isso para vocês. O nome Ezer, auxiliar, que aparece no capítulo 2 e 3 do livro do Gênesis, é empregado 16 vezes para Deus. É empregado 4 vezes para o exército em ordem de batalha na Bíblia. É empregado 2 vezes para a mulher e nenhuma vez para o homem. Quando Deus criou a mulher, Deus a colocou à frente, como que fosse como uma espécie de exército para abrir caminhos. São as mulheres que nos trazem os filhos. São as mulheres que muitas vezes cuidam deles com uma atenção de toda uma vida. São as mulheres que geram para os homens a beleza daquilo que eles sonharam por toda uma existência quando desejaram ser pai. São as mulheres que têm a coragem de enfrentar as mais diferentes situações. E embora durante a história o seu lugar tenha sido colocado como retaguarda, elas nunca deixaram de estar à frente, com coragem, com luta. E isso é demonstrado ao longo de toda a história. Vejam Judite na primeira leitura, uma mulher que enfrenta exércitos, uma mulher que é capaz de enfrentar um general, e uma mulher que foi capaz de ingressar em um acampamento, por mais que isso seja estranho para nós, cortar a cabeça daquele general. Veja tantos outros exemplos de mulheres combativas que tiveram a coragem que, por causa da sua história, por causa dos seus filhos, romper todas as barreiras para que elas pudessem viver não apenas a liberdade que desejavam, mas a liberdade que sonhavam para os outros. Vejam o exemplo que nós temos no dia de hoje. 2 garotinhas e um garotinho. A mais velha vai falar pelos outros, tinha 12 anos de idade, se chamava Lúcia, lá em Portugal. Gente do campo, esquecido, gente que não era nem contado pelo censo, gente que era invisível diante de tudo e de todos. É exatamente para essa jovem que vai aparecer um grande milagre, que ela não pôde compreender no primeiro momento, que eles tentaram fugir, porque afinal de contas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Podia parecer uma ilusão, e para os mais velhos isso podia parecer uma grande mentira. E é bonito perceber que através daquilo que eles vão ouvindo da boca da virgem pela aparição, vai ser colocado como certeza absoluta, porque aquelas crianças em um lugar esquecido de Portugal, ali em 1917, jamais saberiam explicar o que é, por exemplo, como falou diante de bispo, é Imaculada Conceição. E é muito bonito quando, num lugar distante, sem jornal, naquele período, longe de tudo e de todos, aquela garota vai dizer diante do governador e diante de todos que nós precisávamos rezar pela conversão da Rússia. E quando perguntam a ela o que é Rússia, ela vai dizer: eu acho que é uma mulher pela qual a gente deve rezar para que ela se converta. Ela não sabia o que estava acontecendo em 1917, ela não sabia das situações que envolvia o universo todo, ela não sabia das guerras, das mortes, ela não sabia das lutas entre os povos. Afinal de contas, as guerras, como diziam os antigos, sempre são preparadas por homens velhos que se conhecem, que se odeiam e que não vão morrer, mas vão colocar à frente homens novos que não se conhecem, que não se odeiam, mas que vão morrer. É isso que nós vemos numa guerra insana que está em curso. É isso que nós vemos na vida de todo aquele que deseja guerra para o outro. É isso que nós vemos, muitas vezes no mundo, embora de uma forma camuflada, quando criamos pequenas guerras entre nós mesmos, quando na verdade o que é que Deus nos pede? O que pediu em Fátima? O que é que Jesus nos pediu durante toda a vida? Coisas muito simples que a gente nunca teve coragem de colocar em prática. O que Jesus deseja é que a gente tenha a capacidade de olhar para o céu e transformar a terra, que a gente tenha coragem de olhar para o outro não como adversário, mas como irmão, que a gente tenha a capacidade, embora pensando diferente, de respeitar o outro, não querer o mal da vida daquele que está ao nosso lado. O que Jesus nos pediu é que a gente seja capaz de respeitar as diferenças, de ter um coração aberto para acolher as novidades que o Evangelho vai nos mostrando, que a gente tenha a capacidade de, olhando para o testemunho dele, a vida dele,
ter a facilidade de realizarmos em nossa própria existência a nossa vocação, que cada um de nós tem uma, a nossa missão, que cada um tem uma, e ao mesmo tempo aquilo que é diferente, porque afinal de contas cada um de nós também tem um talento. Foi exatamente isso que aconteceu, em Fátima. Aquela que disse sim a Deus, veio também dizer sim à humanidade, amando do Pai, como uma mensagem para repetir, para ensinar a gente aquilo que nós já deveríamos saber há muito tempo. Veio falar de oração, veio falar de amor, veio falar de reconciliação, veio falar de um coração puro que precisamos ter, pela simplicidade da vida, porque nós reconhecemos o quanto somos frágeis. Basta ver o que acontece ao redor do mundo, basta ver o quanto a natureza nos foi severa há 3 meses atrás, propriamente. Então, o que Deus nos pede é exatamente a capacidade de reconstruir tudo outra vez. Em Fátima nós vemos uma necessidade de reconstruir o mundo, uma necessidade de olharmos o mundo com um olhar de esperança, porque tantas vezes nós temos um olhar pesado em relação à nossa existência e aquilo que acontece ao nosso lado, mas com o tempo a gente vai ver, é possível começar tudo outra vez, é possível reconstruir a história, é possível nos enxergarmos outra vez como irmãos, é possível lutar pelo nosso crescimento, mas lutar também pelo crescimento do outro, é possível sonharmos com o mundo que, embora tantas vezes existam pessoas que desejam distorcê-lo, mas que existe uma multidão imensa, infinitamente maior do que os maus, que deseja fazer o bem aos outros. Então essa graça que nós encontramos, uma aparição que pede oração, que pede piedade, uma aparição que nos diz daquilo que precisamos aprender, mas uma aparição que nos move sempre para frente, nos pedindo que sejamos capazes de cada um, olhando para si mesmo, ver que tipo de contributo nós daremos à humanidade pelo bem que podemos realizar. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, essa oração que estamos fazendo e essa Santa Eucaristia nos deseja dizer: comunguem do verbo da vida, comam do pão que é Jesus Cristo, porque foi isso que a Virgem de Fátima veio nos revelar. Leve esse Senhor a todos os lugares. Esse é o ponto fundamental. A outra coisa é: rezem. Tem uma capacidade de entender que pela oração você não apenas vai reconhecendo a realidade, não seus medos, mas a realidade, para que frente a essa realidade tudo seja transformado. Busca uma vida de santidade, e santidade não significa dizer que nós nos tornamos bobos, não. Santidade significa um desejo imenso de cada vez mais nos tornarmos melhores diante de Deus e diante das pessoas, praticando aquilo que é bom e realizando, cada um dentro da sua possibilidade, dentro do seu talento, aquilo que hoje Deus nos pede. Foi isso que fez a Virgem de Fátima em sua mensagem, foi isso que fizeram aqueles pastorinhos tão simples, esquecidos, que não sabiam explicar todas as coisas, mas foram capazes de vivenciar o mistério. Que hoje nós possamos vivenciar igualmente esse mistério, que nos vem pela Eucaristia, presença de Jesus, mas também queremos rezar por todos, por toda a nossa diocese, consagrar outra vez a nossa diocese ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Desejamos igualmente e de um modo especial consagrar essa cidade de Petrópolis, tão linda, tão maravilhosa, tão acolhedora, de um povo tão bom. Eis a grande graça que nós temos. A maior riqueza de Petrópolis é a simplicidade e a diversidade do seu povo, que é trabalhador, que sonha, que vê às vezes os seus sonhos destruídos pela natureza, mas que insiste em construir outra vez. Que cada um de nós viva essa esperança, e cada um de nós sejamos construtores do projeto de Deus, que cada um de nós viva o novo dessa possibilidade, e que a mensagem de Fátima toque profundamente o nosso coração. Deus deseja de nós o novo, e é esse novo que nós desejamos realizar. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Nós sabemos de onde viemos, do coração de Deus, e nós voltaremos para lá. Nós sabemos de onde viemos porque temos uma família, e sabemos que agora participamos de uma família universal. As dores da humanidade são as nossas dores também, e as alegrias nossas devem ser as alegrias de toda a humanidade. Que o nosso projeto seja esse: reconstituir como novo tudo aquilo que hoje Deus deseja nos revelar,
e com o coração contrito e humilde, reconduzamos a nossa vida para a inocência das crianças, para que possamos, na idade adulta, viver a beleza de uma história que Deus quer constituir conosco e que deve ser eterna. Que o exemplo de Fátima nos anime, nos alimente, nos impulsione e nos faça outra vez ver o mundo com os olhos de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, só para concluir, eu vou contar uma história bem batida aqui para vocês, tá certo? Eu tenho que contar uma historinha, né? Mas essa é bem batida mesmo, peço perdão porque eu vou repetir, mas eu acho que serve para nós todos, tá bom? E a história nos diz o seguinte: havia um empresário, o cara era rico, pense em um homem rico. A sua riqueza foi construída em cima de muito trabalho. Um cara inteligente, trabalhou dia e noite, realmente era uma pessoa, né, genial, e conseguiu uma grande fortuna ao longo dos anos. Esse homem tinha muito dinheiro, as empresas eram imensas, mas ele queria muito uma coisa e ele não tinha. Ele queria ter tempo. Ele não tinha tempo para si, ele não tinha tempo para a sua esposa, ele não tinha tempo para os seus filhos, ele não tinha tempo para nada, porque eram tantos os trabalhos, que ele saía de casa muito cedo e voltava muito tarde, e o único espaço de tempo que ele tinha para si é para dormir aquelas poucas horas durante a noite. E ele vivia reclamando por causa disso. Um dia ele tinha uma reunião marcada, né, nas primeiras horas do dia, com outro grande empresário. Resultado, ele ficou esperando o seu chofé, que o servia há cerca de 30 anos, só que o chofé não chegou. E aquele chofé nunca havia atrasado ao longo de 30 anos. E ele disse: aconteceu alguma coisa, ele é fidelíssimo, nunca atrasa. Não tem jeito, eu vou ter que ir para o encontro dirigindo. Pegou a chave do seu carro, carrão imenso e lindo, entrou no seu carro, e ele fez uma experiência que não fazia há muito tempo, que era olhar a paisagem ao seu lado, porque enquanto era conduzido pelo chofé, ele estava sempre de cabeça baixa, ou lendo alguma coisa, ou vendo o computador, ou olhando o celular. E ele resolveu abrir o vidro do seu carro para contemplar, né, um pouco o que ele não olhava há anos para o lado, e viu que a cidade cresceu, árvores novas, os prefeitos fizeram coisas extraordinárias, e foi vendo as pessoas, os carros, né, e foi andando. Pois bem, mas preocupado com o horário. Num determinado momento, diante dele, uma sinaleira fechou, um semáforo. E ele parou e disse: poxa vida, esse semáforo aqui da cidade é o pior que tem, geralmente demora 1 minuto e meio, estou super atrasado e logo agora esse semáforo vai fechar. Quando ele estava pensando assim, né, ele olhou para o lado, porque o vidro estava aberto, e ele viu um garotinho. Esse garotinho tinha mais ou menos 7 anos de idade. Ele achou estranho, porque o menino estava limpinho, todo bonitinho, arrumadinho, e tinha uma caixinha de sapato assim no lado. Olhou para o menino olhou para ele, e o menino disse: moço, por favor, o senhor poderia me dar alguma coisa para comer, ou alguma moedinha? Porque eu sou órfão, meu pai morreu atropelado, minha mãe trabalha com faxina, e ela está doente, não pode fazer faxina, não tem dinheiro, e como eu sou filho único, eu estou precisando pegar alimento para mim e para ela. Quando o homem viu aquele menino ali na porta do carro, disse: ah, menino, pelo amor de Deus, você vem uma hora dessa me incomodar, já não baixa esse semáforo, eu não tomei café da manhã porque tenho um compromisso, nem sei se vou almoçar, nem sei se vou jantar, não tenho tempo para nada, e você vem num lugar desse me pedir alguma coisa? Por favor, me poupe. O garotinho disse: ah, moço, o senhor não tomou café e não vai almoçar? Ah, não pode não, porque minha mãe disse que se a gente não comer, a gente fica doente. E portanto o senhor não pode ficar sem comer, porque senão o senhor vai ficar doente e pode morrer. O senhor está sem dinheiro, né, para comprar comida, mas não tem problema não. Olha, eu tenho aqui uma manga que me deram, tá vendo? Está aqui na minha caixinha. Leve para o senhor comer, porque assim o senhor não fica doente. Pode levar. Quando o garoto teve essa atitude, o homem levou um susto, ficou parado, atônito, frente à caridade daquela criança, e não disse coisa alguma. E o menino insistia: leve, moço, para que o senhor não passe fome, para que o senhor não fique doente, pode levar, eu vou conseguir, alguém vai me dar mais alguma coisa? E o homem não tinha o que fazer. De repente, o semáforo abriu, verde, ele tinha que ir adiante, ele não sabia o que fazer. Os ônibus e os carros buzinavam atrás, e ele não teve dúvida, a única solução era pisar no acelerador. Quando o garoto percebeu que o homem não ia levar a manga e podia ficar doente porque não tinha o que comer, ele jogou a manga pela janela, e a manga caiu
no colo daquele homem, e o homem acelerou. E à medida em que ele ia se distanciando, ele ia vendo pelo retrovisor aquele menino que cada vez ia ficando menor no espaço, mas que cada vez mais, pelo testemunho dado, crescia no seu coração. E aquele homem encontrou um lugar para estacionar, desceu a cabeça, olhou para a manga que estava entre as suas pernas e chorou profundamente, porque tinha tudo, mas não tinha generosidade, porque tinha tudo, mas não tinha paz do coração, porque tinha tudo, mas não tinha o exemplo daquela criança que foi capaz de dar daquilo que não tinha. Que a gente vive essa realidade. Assim fez a Virgem Maria. Não foi capaz de compreender tudo no primeiro momento, mas disse sim. Assim fizeram os pastorinhos lá em Portugal. Que cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, realize a beleza do projeto de Deus. Eis a grande graça de celebrar Fátima. Eis a grande graça de celebrar a misericórdia e o amor de Deus para com todos nós. Que assim seja.